Testemunho contado pelo irmão Leandro, ancião no estado do Ceará. Nunca se envergonhe do teu herói. Rendo graças ao Senhor por ter me chamado na sua graça nos dias da minha mocidade, perdoado os meus pecados, prometendo a coroa da vida eterna, se eu tão somente for um filho firme e fiel até o fim da minha peregrinação nesta terra. Rendo graças a Deus que o Evangelho da Graça manifestou-se no nosso lar, quando nós ainda éramos crianças, em Brasília. Então a nossa família retornou para o estado do Ceará. Quando nós chegamos naquela localidade, não existia mais a congregação, era uma outra denominação religiosa. E assim nós não tínhamos como congregar. Então falou-se naquela cidade que nós éramos protestantes evangélicos, e nós éramos as primeiras crianças que não eram católicas romanas. Por conta disso, nós começamos a passar uma grande tribulação. Nós íamos para a escola e as crianças queriam nos bater, riam de nós, ficavam de todas as maneiras fazendo coisas para que nós pudéssemos chorar. Minha irmã tinha um cabelo muito longo. As meninas pegaram uma tesoura, seguraram ela e cortaram o cabelo dela. Quando nós chegamos em casa, a minha irmã estava chorando com aquele acontecido e a minha mãe disse: "Só orem a Deus, Deus vai nos abençoar." Era uma pobreza muito grande na nossa família. Minha mãe fazia uns canteiros e criava galinhas. Meu irmão saía com a minha irmã para vender na feirinha o cheiro verde, e a minha missão era vender os ovos das galinhas. Então a minha mãe ajeitou aqueles ovos e disse: "Leandrinho, você vai vender esses ovos, certo?" Eu disse: "Eu vou, mamãe, que é para nós poder comprar comida para a nossa casa. Eu vou vender lá na casa da tia, porque quando as crianças querem me bater, é ela quem é a única que me protege. Ela não deixa os meninos baterem em mim." Então, quando eu cheguei lá na casa da professora, que olhei, estava aquela casa toda enfeitada de balão, cheio daquelas bexigas com um bolo bem grande, e as crianças com um chapeuzinho na cabeça. E eu fiquei olhando lá do portãozinho de fora, e a tia olhou para mim e disse: "Leandrinho, você quer entrar para participar? É o aniversário do meu filho." Eu disse: "Não, tia, eu vim e foi vender esses ovinhos para a senhora, para nós poder comprar comida para casa, porque não tem nada lá em casa." E ela disse: "Não, entra aqui, eu vou te dar um pedaço de bolo, um refrigerantezinho, botar um chapeuzinho na tua cabeça, te dar uma lembrancinha, você fica sentadinho e come tudo, e depois nós vamos ver essa outra parte." E quando eu estava ali sentado, tão feliz, vendo aquilo tudo, aquele menino que era um aniversariante juntou com as outras crianças e chegaram ali e disseram: "Crente, o que você está fazendo na minha festa? Pode ir embora agora." Eu disse: "Não, mas foi a tia, a tua mãe que deixou eu entrar. Eu não quero você na minha festa." E arrancou o chapeuzinho da minha cabeça, derrubou aquele pedaço de bolo com refrigerante no chão. Então eu peguei aqueles ovos naquela vasilha e quando eu ia saindo, ele me empurrou e eu caí no chão. Todos aqueles ovos quebraram. Eu comecei a chorar e fiquei com medo de voltar para minha casa e minha mãe brigar comigo por eu não ter voltado com dinheiro. Então eu fui para debaixo de uma árvore e chorei. E passou-se aquela manhã e o começo da tarde e eu não voltava para casa. De repente a minha mãe chegou e me encontrou e disse: "Meu filho, aonde você estava? Por que você está aqui debaixo dessa árvore chorando?" E eu contei tudo aquilo para ela. Eu disse: "Mamãe, como é ruim ser pobre e como é tão difícil ser crente." Minha mãe falou: "Não, meu filho, mas aqui na terra nós sofreremos, só que um dia nós teremos o reino dos céus." "Mas por que, mãe, que nós não temos nem sequer comida? Será que Deus não cuida de nós?" Ela disse: "Ele cuida sim, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará." De repente chegaram minha irmã e o meu irmão com dinheiro. E ela disse: "Se você parar de chorar, voltar para casa, eu vou fazer o teu aniversário também." E eu disse: "Mamãe, a senhora faz o meu aniversário?"
Faço, meu filho. Então foi aquela promessa. Voltamos para casa e por aqueles dias era o meu aniversário. Então ela pegou todo o dinheiro que tinha, comprou um bolinho, mas não tinha dinheiro para as outras coisas. Colocou uma velinha branca, chamou algumas pessoas na qual já eram testemunhados e frequentavam até algumas outras denominações naquela época, e vieram aquelas crianças. E quando eles chegaram, disseram: mas o teu aniversário é tão pobre, não tem um balão, não tem nada, olha a vela do bolo dele, não tem nem quantos anos ele vai fazer. Naquela hora eu disse assim: e vocês? Todo aniversário é para trazer um presente. Cadê o meu presente? Vocês também nem presente têm para me dar. Então eles disseram: é que também nós somos pobres, nós não temos dinheiro para comprar um presente para você. E naquela hora eu olhei e disse: mamãe, mas por que nem sequer nesse dia eu não tenho alegria? A senhora não comprou nem sequer a bexiguinha, o balão, o chapeuzinho. Minha mãe só chorou, derramou as lágrimas e disse: o Senhor proverá, meu filho. Naquela hora foi-se cantar o parabéns, e quando foi na hora de cantar o parabéns, eu fui cortar o bolinho e uma criança disse assim: ô Leandrinho, você sabia que ao cortar o bolo, o que você pedir vai acontecer? E eu falei: mamãe, é desse jeito que acontece? E ela disse: não, meu filho, nós vamos orar. E o que você pedir a Deus, Deus vai te dar. Eu disse: mamãe, e se eu pedir para Deus uma bicicleta, Deus pode me dar uma bicicleta? Minha mãe começou a chorar e disse: meu filho, nem só uma bicicleta, mas Ele poderá dar tudo o que você pedir a Ele. Ele é o dono dos céus e da terra. Então logo dobrei os joelhos. Já orei e pedi que Deus me desse uma bicicleta. Passou um dia. Eu disse: mamãe, e Deus? Não vai trazer a minha bicicleta? Ela disse: Deus tudo proverá, meu filho. Vai orar mais. E aí logo começaram as aulas novamente. Voltamos das férias e quando chegamos, a professora normalmente fazia uma dissertação para saber como foram as férias das crianças. Mas naquele dia a professora fez diferente. Ela disse: vocês vão fazer uma narrativa, vão escolher um herói e cada um de vocês vai escrever o nome do herói aqui no quadro, para não repetir o nome, e em tal dia vocês vão trazer aquela narração contando os poderes do herói. E as crianças foram escrever o nome do herói delas. E eu fiquei pensando: quem é o meu herói? E chegou a minha vez. A tia disse: meu filho, você não vai escrever o nome do seu herói? Eu disse: tia, eu não sei quem são os heróis desses meninos. E os meninos começaram a rir, dizendo: tia, todo crente é doido, eles não sabem dessas coisas. Então ela disse: meu filho, você não conhece nenhum super-herói? Eu disse: tia, eu posso perguntar para minha mãe? E ela me dizendo: eu escrevo e trago amanhã na aula. Ela disse: claro que pode. Eu cheguei em casa e contei para minha mãe o que aconteceu na escola. Então eu perguntei: mãe, quem é o nosso herói? E ela disse: o nosso herói é Jesus Cristo. Esse é o nosso herói. Não tem nenhum mais poderoso do que ele. Cheguei na escola todo contente. Então eu disse: tia, agora eu tenho o meu herói e posso escrever no quadro? Ela disse: escreve, meu filho. Quando eu escrevi Jesus Cristo, ela disse: meu filho, não é esse tipo de herói não. As crianças começaram a rir e disseram: tia, mas a mãe dele é maluca. Tia, o herói mais poderoso que existe não é esse. E as crianças diziam: crente é tudo doido, crente é tudo desse jeito, fanático. Tudo para eles é a igreja, é Jesus. De repente a diretora entrou na sala. Era a esposa do prefeito, que veio dar um convite para a reunião de pais e mestres. E quando ela me viu,
eu sentadinho com a cabeça baixa e as crianças todas contentes, ela disse: "Por que aquele menino está chorando lá no canto?" A professora falou: "Olha, é porque as crianças têm que trazer uma narrativa do seu herói. Todo mundo botou o nome de um herói, e eu disse que não é esse tipo de herói que era para trazer." E a diretora disse: "Mas que bonito que vocês estão fazendo. Vamos fazer diferente dessa vez. Vão vir o meu esposo, o juiz, os médicos, as autoridades, e nós vamos fazer assim. Vocês vão ter uma semana e no final da semana, na reunião de pais e mestres, vocês não vão trazer a narrativa. Vocês vão se arrumar com a roupa do herói de vocês, vão trazer a arma do herói de vocês, vão decorar e vão se apresentar para todos." Naquela hora, eu disse: "Tia, e o meu herói? Eu vou poder apresentar?" E a diretora, sem saber, disse: "Pode sim, meu filho, todo mundo vai poder." E naquele dia cheguei em casa e contei para minha mãe. Logo os meninos começaram a dizer nas próximas aulas: "A minha mãe já comprou a roupa do meu herói. É uma capa, é assim, tem um martelo, tem um escudo. A arma do meu herói é isso, é aquilo." E todo dia chegava em casa e ficava pensando assim: qual é a roupa do meu herói? Como que o meu herói se vestia? E chegando perto do dia, eu disse: "Mamãe, todas as crianças, o herói deles tem uma roupa e tem uma arma também. Então, me ensina tudo sobre o meu herói." Ela sentou e começou a me explicar a história do Evangelho do Senhor Jesus. Quando ela terminou, eu disse: "Mamãe, mas qual é a roupa do meu herói?" Ela pegou um lençolzinho que tínhamos em casa e enrolou em mim. Pegou a minha redinha, cortou em 3 pedaços e amarrou na minha cintura. Pegou a minha sandalinha de couro e botou no meu pé. Ela disse assim: "Meu filho, o nosso herói se vestia desse jeito." Mas eu falei: "Mãe, qual é a arma do meu herói?" "Todos os heróis das crianças têm uma arma, mamãe." Ela pegou uma Bíblia e me entregou na minha mão e disse: "Meu filho, a arma do nosso herói é a sua palavra, a Bíblia Sagrada." E eu disse: "Mãe, quando nós chegarmos lá, os meninos vão rir. A tia disse que esse herói não podia. A diretora não sabe que é esse herói que eu vou apresentar." Ela disse: "Meu filho, aconteça o que acontecer, não se envergonhe do seu herói. Não se envergonhe da sua fé. Não se envergonhe da vida eterna, não se envergonhe da obra de Deus." Então a mamãe falou comigo e conversamos e fomos eu, ela e os meus irmãos. E lá já estavam algumas autoridades, todas as crianças já estavam lá. E quando nós íamos entrando naquela escola, as crianças bem vestidas, os meninos olhavam e diziam: "Olha aquele herói, como é tão pobre, é igual um mendigo, o herói dele." Eu disse: "Olha, mãe, os meninos já estão rindo de mim, eles vão zombar de mim, mãe." E a minha mãe abaixou, me abraçou e disse no meu ouvido: "Filhinho, aconteça o que acontecer, não se envergonhe do seu herói. Se eles começarem a rir de você, você fecha os olhinhos, lembra da história do herói, lembra e conta. E se você abrir os olhos, não olha para ninguém, só olha para a mamãe, que eu vou estar aqui na comunhão te ajudando." Quando eu cheguei no auditório, aquelas pessoas olharam para mim e começaram a rir. De repente a diretora chegou e olhou e disse: "Mãe, que herói é esse, mãe? De que foi que você vestiu teu filho?" Ela disse: "O herói do meu filho é Jesus Cristo. Você não vai poder apresentar esse herói aí. Olha a roupa dele. Hoje estão presentes as autoridades, até o juiz está aqui, o prefeito vai estar aqui. Você não vai fazer nós passar vergonha." Mas a minha mãe disse: "Olha, diretora, eu posso ser pobre, eu posso ser necessitada, mas eu sirvo ao Deus dos exércitos. E se todas as crianças têm direito de apresentar o herói deles, o meu filho também tem o mesmo direito. Se não deixar, eu vou chamar o juiz aqui agora, porque ainda que eu tenha uma fé que vocês não professam, todos nós temos as mesmas liberdades." Naquela hora,
o prefeito entrou e eu vi os 2 seguranças dele trazendo uma caixa bem grande, enrolada em um papel de presente com um laço vermelho no meio. E quando ele entrou, estava ainda aquela confusão e, de repente, uma daquelas pessoas chegou e perguntou: que confusão é essa? Não, é que essa criança aqui, o herói dele é Jesus Cristo. Olha só a sua roupa. Então o prefeito falou: pode apresentar sim. Hoje é dia de alegria. Então ele subiu e ficou junto daquelas autoridades. A diretora disse: vamos fazer assim. Você vai ser o último, porque qualquer coisa você não apresenta. Então o prefeito se apresentou e disse: olha, eu soube que a minha sobrinha, professora, junto à minha esposa, diretora, fizeram esse projeto para que cada criança se vestisse do seu super-herói e contasse o poder que ele tem. E o herói que for o mais poderoso ao final da história, eu vou dar um presente. Naquela hora as mães todas ficaram maravilhadas e as crianças ficaram felizes. Então começou a apresentação e as crianças diziam a sua história, o seu poder, a arma do seu super-herói que tinham e diziam: meu herói voa, meu herói pula, meu herói fica invisível, meu herói atira com o revólver, meu herói tem um martelo, meu herói tem um laço. E as mães riam e choravam da beleza da apresentação dos seus filhos. E quando chegou a minha vez, a minha mãe me abraçou forte e me disse: meu filho, lembra da história do nosso herói. Lembra da mamãe, não se envergonhe, não se envergonhe. Quando eu subi diante de todos, eu falei: meu herói era pobre, sua mãe era Maria, o seu pai era José. Meu herói não nasceu num hospital, mas nasceu num estábulo. Meu herói não tinha um bercinho quando ele nasceu. Meu herói foi posto numa manjedoura, onde os boizinhos e as ovelhas se alimentavam. Mas os reis magos vieram visitá-lo e trouxeram um presente para o meu herói. O meu herói, sua família não tinha estudo, mas com 12 anos ele foi no templo de Deus para adorar. E ele encontrou-se entre os doutores e muitos se maravilharam, dizendo: de onde vem tamanha sabedoria neste menino? E muitos disseram: é filho de um carpinteiro. Eles se admiraram. Meu herói foi então ser batizado por João no rio Jordão. Meu herói foi tentado pelo diabo, que lhe disse: se tu és o filho de Deus, faça essas pedras se transformarem em pães. Meu herói falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, e Deus dará ordem aos teus anjos ao teu respeito para que te guardem. O meu herói falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele o levou ao alto do pináculo e mostrou os reinos da terra, os governos, as riquezas do mundo. E o tentador falou: se tu se prostrares e me adorares, eu te darei todos esses reinos. Meu herói falou: para trás de mim, Satanás, só me prostrarei e adorarei ao Senhor meu Deus. Meu herói venceu a tentação, foi revestido do poder do alto do céu, e o poder que o meu herói recebeu foi repreender os espíritos imundos. Esse era o poder do meu herói, mas meu herói recebeu poder também sobre a morte. Um dia seu amigo Lázaro estava morto há 4 dias e já fedia, tinha um mau cheiro. Meu herói chorou por ver o seu amigo morto e disse: remova a pedra do sepulcro, Lázaro sai para fora, viva novamente. E Lázaro saiu da morte para o seguir. O meu herói trouxe o Evangelho Santo para todos aqueles que querem ser salvos. Foi condenado como malfeitor e transgressor da lei. Crucificaram o meu herói no madeiro da cruz. Sepultaram no seio da terra, mas o último inimigo do meu herói, que ele tinha que vencer, era a morte. Mas no 3º dia meu herói ressuscitou, venceu a morte, o império do pecado e o inferno. Hoje o meu herói está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, e ele é chamado Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Meu herói não tinha uma espada, mas meu herói também não tinha um revólver, mas meu herói tinha a sua palavra, a Bíblia Sagrada, porque a sua palavra abriu o reino dos céus. Ele levanta reinos e derruba os reinos. O meu herói prometeu voltar e me levar para o reino do céu.
terminei aquela história, os pais, as mães, o juiz, o prefeito, estavam todos chorando, glória a Deus. Nisso aquele prefeito chegou e disse: hoje foi citado aqui a Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz assim, que os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Então o último é que vai ser o primeiro. Vamos chamar o último aqui. E a criança que o herói for o mais poderoso, vocês vão bater palmas. Vem aqui, Leandrinho. Quando eu subi, o prefeito falou: se vocês acham que Jesus Cristo é o herói mais poderoso, batam palmas. As mães não só bateram palma, todos ficaram de pé e aplaudiram o meu herói. Glória a Jesus. Então o prefeito falou: mediante a isso eu acredito que não sobrou nenhuma palminha para os outros heróis, que são feitura das mãos dos homens e de suas imaginações. O único herói verdadeiro é Jesus Cristo. Traz aqui o presente para o Leandro, chama a mãe dele aqui em cima. Quando nós subimos, abriram a caixa de presente. Era uma bicicleta. O meu pedido foi atendido. Meu herói cumpriu o desejo do meu coração. Depois desse feito e desse acontecimento, nunca mais as crianças riram de nós na escola. Nunca mais nos bateram. No outro dia, quando cheguei na escola, todas as crianças diziam: olha, o herói do crente é Jesus Cristo. E todos queriam falar comigo. Dou graças a Deus que nessa entidade educacional que fui humilhado com meus irmãos, Deus me deu a graça de fazer um curso superior. Tornei-me professor daquela escola, depois coordenador e também mais tarde fui diretor. Glória a Deus! E pela misericórdia de Deus eu fui convidado para ser secretário da educação naquele município. Deus virou meu cativeiro. Por tudo, Deus seja louvado.